Fala pessoal, bem-vindo ao canal Todavia. Aqui a gente sempre fala de assuntos relacionados à fé cristã e ao mundo contemporâneo. E uma notícia tem chamado bastante atenção. É a respeito de uma declaração desastrosa que o Papa Francisco deu, exaltando a Rússia e sua história em detrimento da Ucrânia. E é interessante isso ter acontecido agora porque estamos ainda vivendo no contexto de guerra entre esses dois países. Ao mesmo tempo, também há uma outra declaração um pouco mais antiga de Papa Francisco relacionada aos Estados Unidos e ao tipo de catolicismo que existe lá. Essas duas declarações dizem muito sobre quem é o Papa Francisco e sobre a identidade da igreja nesse milênio que estamos vivendo. Antes de eu iniciar esse assunto, eu peço sempre que você deixe o seu like aqui. É uma forma de você não se esquecer. Claro, se você não quiser, depois você pode tirar o seu like, mas faça isso agora, porque você já apoia o canal. Muita gente assiste, gosta dos conteúdos, mas acaba se esquecendo de deixar o seu like. Outra coisa também muito importante é você compartilhar esse conteúdo com amigos e grupos de WhatsApp para que mais pessoas cheguem até o nosso canal. Há vários vídeos aqui que são muito interessantes para você conhecer mais do nosso trabalho e eu sempre peço que você, no final desse vídeo, também acompanhe aquilo que vai aparecer para você. São vários vídeos recomendados e se você assistir qualquer um deles, com certeza você vai estar ajudando o canal. E também esses vídeos recomendados vão estar ali justamente para continuar esse assunto, porque ali a gente explica um pouquinho mais do papel do Papa na profecia, como entender os acontecimentos finais, esse tipo de coisa assim. Eu tenho aqui do meu lado também a minha colinha estrategicamente colocada, porque são muitas declarações importantes, e algumas delas eu quero ler também na íntegra. Também tem aqui um controlador de tempo para ter certeza de que eu não vou ultrapassar o meu limite por causa de algumas limitações técnicas que a gente está vivendo aqui no canal. Bom, mas na última sexta-feira, dia 25, ocorreu um encontro entre jovens russos católicos. Esse encontro ele aconteceu na Basílica de Santa Catarina, em São Petersburgo. E ali o Papa falou virtualmente a eles. E as palavras do Papa foram as seguintes: para que eles nunca se esquecessem da herança deles, a herança russa. Vocês são herdeiros da grande Rússia, dos santos, dos reis, de Pedro o Grande, de Catarina II, do grande Império Russo, de tanta cultura, de tanta humanidade. Vocês são os herdeiros da grande mãe Rússia. Sigam em frente e obrigado. Obrigado pelo seu modo de ser russo. Essas foram as palavras do Papa. É ponto pacífico que essas palavras não estavam no seu discurso preparado, mas elas foram ditas na empolgação, de improviso. E, claro, o governo ucraniano reagiu de forma bastante contundente e muitas das informações foram divulgadas no dia de ontem em muitos canais de notícias. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, e aqui vai entrar um daqueles nomes que a gente sofre para pronunciar, Oleg Nikolenko, ele disse o seguinte: é com esse tipo de propaganda imperialista, assente em pilares espirituais e em nome da necessidade de salvar a grande mãe russa, que o Kremlin, que no caso aí se refere à presidência da Rússia, justifica o assassínio de milhares de ucranianos e a destruição de centenas de cidades e aldeias ucranianas. Então, na opinião de Oleg, o discurso do Papa está favorecendo o imperialismo russo e, de certa maneira, está colocando mais peso nessa disputa entre Rússia e Ucrânia na Rússia, dizendo que esse é o lado correto, né? Como se ele estivesse já tomando um partido no meio desse conflito entre os dois países. E, claro, ao mesmo tempo, o Vaticano se desculpou, né? Dizendo que essa não era a intenção do Papa, que, pelo contrário, o Papa, quando faz essa declaração, ele está apenas exaltando o passado da Rússia sem falar do presente, mas, mesmo assim, esses imperadores citados pelo Papa também fizeram exatamente o que Putin está fazendo no momento, ou seja, massacrar a Ucrânia. Então é difícil não pensar na correlação entre esses dois episódios, de passado e presente. Mas, por outro lado, para você ver como a mensagem do Papa ficou muito clara nesse sentido, o governo de Moscou exaltou a declaração do Papa. Eles gostaram, dizendo que o pontífice conhece a história russa. Isso é muito bom. Ela é profunda e a herança não se limita a Pedro e a Catarina. É gratificante que o pontífice esteja em sintonia. Essas foram as palavras
do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. E é curioso a gente pensar que, de fato, o Papa faz uma declaração dessa tomando partido, e eu imagino, isso já é uma conclusão minha, que se o Papa estivesse falando a jovens ucranianos, ele teria exaltado a Ucrânia, mas como estava falando a russos, ele exalta os russos. Isso porque esse Papa, em especial, é extremamente político e ele tenta ganhar as pessoas dizendo o que elas querem ouvir. Muitas das controvérsias que ele entrou recentemente, e até mesmo no início do pontificado dele, tem muita relação com esse espírito. Parece que ele está sempre disposto a dizer o que os ouvintes gostariam de ouvir. E é por isso que ele acaba desagradando alguns outros lados. Parece que ele não pensa no todo, né? E nesse sentido aí, até mesmo um arcebispo, o arcebispo maior dos ucranianos, se ressentiu com a declaração do Papa, dizendo que ela causa grande dor e preocupação, e que as palavras de sua santidade, de acordo com ele, foram pronunciadas espontaneamente, sem a pretensão de fazer uma avaliação histórica, e sem a intenção de apoiar as ambições imperialistas da Rússia. Essa era a esperança dele, de que o Papa tenha feito de fato uma declaração sem pensar muito nas consequências, mas que isso traria sim uma grande dor para os ucranianos, ele continua dizendo, compartilhada com a sociedade civil e com pessoas de diversas expressões religiosas. Agora, ao mesmo tempo, o Papa esteve recentemente num evento da juventude portuguesa e ele fez algumas declarações ali também polêmicas. E essas declarações foram num momento de perguntas e respostas, e alguém em algum momento falou sobre a situação da Igreja Católica nos Estados Unidos. E o Papa usa uma expressão ali muito interessante, ele chama os católicos, não todos evidentemente, mas alguns católicos mais conservadores dos Estados Unidos, de indietristas. E essa expressão se refere àqueles que buscam valorizar o passado. Seria mais ou menos o equivalente de tradicionalistas. E contra esse espírito, ele comenta com o seu interlocutor, a pessoa que faz a pergunta nesse momento de bate-pronto ali, de pergunta e resposta, ele fala com essa pessoa dizendo: o senhor verificou que nos Estados Unidos a situação não é fácil. Há uma atitude reacionária muito forte, organizada, que estrutura uma adesão até mesmo afetiva. E esse contexto aí da resposta do Papa está vinculado também à resistência que ele tem enfrentado nos Estados Unidos, justamente porque ele é um Papa mais progressista. Então, aqueles que são contrários a ele seriam esses reacionários, né? Essas pessoas de índole indietristas. E ele fala que o indietrismo ele é inútil, e porque há uma justa evolução das compreensões de fé e moral. E aqui uma expressão do Papa: a doutrina também progride. Olha que curioso. Isso contraria a própria noção de dogma do catolicismo, uma vez que o catolicismo entende que dogma é justamente algo que não pode ser alterado. Então, o que esse Papa tem dito aí é não só contra os dogmas católicos, mas foge à própria compreensão bíblica. E ele fala que a própria ideia da igreja como monopólio está errada. Que a igreja, ela não tem que retroceder, ela tem que avançar. Ele sempre pensa em olhar para cima. O que a gente tem visto aí é um Papa com um espírito bastante progressista, um Papa que procura agradar os interlocutores, mas um Papa que não deixa de transparecer o seu apreço pelos conquistadores, por medidas mais violentas, mais rudes, e a gente sabe que o espírito de Roma é esse. O próprio livro Eventos Finais tem uma citação importantíssima de Ellen White em que ela constata que Roma não muda, e se um dia vai haver, como está profetizado que haverá, uma união entre católicos e protestantes, não é porque Roma mude até lá, mas porque, sem dúvida, os protestantes vão se adequar às pautas de Roma. O catolicismo age mais ou menos como uma espécie de camaleão, tentando se amoldar às circunstâncias, dizer o que as pessoas esperam ouvir, tentando atirar para várias direções. Mas, no fundo, a sua essência é a mesma. Não se iluda. Um Papa progressista
ainda através dessa máscara de progressismo, através desse falso discurso, está tentando sim convencer as pessoas a voltar para a chamada Igreja-mãe. Igreja-mãe na concepção naturalmente católica, porque os católicos entendem que os protestantes são filhos desviados que precisam retornar ao seio da mãe. E aí está o perigo, né? Assumir todos esses discursos e essas pautas e seguir uma tradição sem levar em conta o que realmente diz a palavra de Deus. E você? O que você pensa sobre isso? Sobre essas declarações desastrosas do Papa e sobre a forma como elas, de certa maneira, desnudam o seu verdadeiro espírito, mostrando quem realmente ele é. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua opinião. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que esse canal possa avançar em alcançar mais gente. Na sexta-feira teremos um vídeo muito especial. Não se esqueça de já procurar aqui no canal. Ele está marcado ali como uma futura estreia. Você já pode deixar a sua curtida ali e marcar o seu interesse dessa maneira para que depois o YouTube entregue para você. Na sequência, alguns vídeos vão ser recomendados. Escolha um deles, assista até o final e também dessa maneira você estará ajudando o canal. Um forte abraço. Deus abençoe você.